No taekwondo, quem dança é o adversário. Graças e paz, irmãos. Obrigado mais uma vez, privilégio para a gente estar aqui nessa manhã. Manhã de ceia, manhã de celebração. E eu tenho por prática, já falei para os irmãos algumas vezes, quando a gente prepara uma mensagem a levar à igreja, a mensagem fala bem direto com a gente primeiro, né? Ou alguma causa que aconteceu, algum momento. E hoje, em conversa com o pastor Lu, eu falei, puxa, eu vou falar disso. O tema da nossa mensagem hoje é: quando tudo parece dar errado. E às vezes a gente tem assim, como crente, a gente tem vivido tempos difíceis na igreja do Senhor. Igreja que eu falo na amplitude, igreja no mundo inteiro. E aqui no Brasil, às vezes, a gente ser evangélico, eu não gosto muito da terminologia, ser crente, né? E o crente, qualquer uma pessoa é crente, quem crê em alguma coisa é crente, né? É uma coisa que é interessante, porque quando a gente fala de crente, se você pegar historicamente, no passado, ser crente era aceitar desafio de viver uma vida de fé, não é isso? Viver uma vida de fé. E parece que foram passando os anos, as décadas, e hoje virou mais uma coisa meio modal, meio da moda, do que viver uma vida de fé. Parece que ser crente, a gente cria o mito das pessoas que não têm crise. Você está me entendendo? Ser crente atualmente parece que é uma coisa muito positiva. E foram surgindo pastores ao longo da história, e eu não vou citar os nomes aqui, mas foram surgindo pastores que foram dizendo: você é vitorioso, você é mais que poderoso, você consegue tudo, você pode tudo, você é filho do rei, é filho do Senhor, e parece que a gente foi, entenda a palavra, incorporando uma pessoa que não existe de verdade. A gente foi incorporando um personagem. Eu vou falar. Estava conversando com o Lu de manhã, eu fui quinta-feira, fui conhecer o Busca Busca. Já ouviram falar? São Paulo. Eu fiquei decepcionado um pouco, irmãos. Fui lá conhecer o Busca Busca. Mas eu fiquei mais decepcionado hoje. Porque o Lu me falou, como é que o cara fala, pastor Lu? O chefe é benefício. Já viram o vídeo desse cara? O chefe do benefício, o chinês lá falando. Aí, galela, ele fala assim, galela, sabe o que eu descobri hoje? Que ele não fala assim. Isso é um personagem dele. Olha que absurdo. Fiquei muito... Não vou nem seguir mais esse cara. Fiquei muito bravo. Porque a gente cria personagens na vida. E às vezes a gente tem um mito da vida sem crises. E os pastores, eles vão pregando isso o tempo todo. Pessoas que a gente acredita muitas vezes que são assim, pessoas ilibadas, que são pessoas que não têm problema, porque prega-se tanto. Havia uma pessoa, uma líder, uma mulher líder, né, que eu não vou citar o nome por uma questão ética, mas ela é líder de uma grande igreja no Brasil, né? E essa pessoa, ela era a seguinte: quando ela ficava doente, ela se afastava da igreja, ela dizia para a liderança da igreja, eu sei, irmãos, porque eu conheço gente de dentro dessa igreja, dizia para a liderança assim, diz que eu fui viajar, e ela pegava o avião, ficava doente, ia para os Estados Unidos e se tratava lá, porque ela pregava que a doença era pecado, na igreja, prega até hoje. E ela ficava doente, assim, uma doença um pouco mais séria, ela pegava o avião e saía do Brasil. Porque a liderança dela não podia vê-la doente, porque doença era pecado. E a gente tem esse tempo de pregar isso. Historicamente, a gente lê pessoas na Bíblia o tempo todo e parece que essas pessoas são sempre os bons da Bíblia. A gente evita muitas vezes, porque a gente vê os vídeos dos pastores falando, e parece que as pessoas são só sucesso na vida. Primeiro culto eu até falei. Tem coisas que relacionam ser crente com sucesso 100%. Os mais saudosistas aqui, para não falar os mais velhos, os mais saudosos,
vão lembrar que nos anos 80, um dos cigarros que faziam o maior sucesso no Brasil era, qual era a propaganda? É o sucesso. Hollywood, lembra? Os novos nem sabem disso. Mas toda vez que passava a propaganda do cigarro, era alguém andando de jet ski, de asa delta, relacionando sucesso esportivo com cigarro. Nada a ver. Não é isso? Né? Hoje eu ouvi, assim, a gente estava conversando lá em cima com as meninas, no gabinete, e alguém falou assim, energético com bebida que faz mal, né? O problema não é energético a bebida, o problema é a bebida, o álcool, que faz mal. A ideia é que a gente vai criando pessoas que são, sim, espetaculares. A gente vai criando pessoas da Marvel dentro das igrejas, que não se dão mal nunca. E na vida, parece que a minha vida real, como pastor desta igreja, pastor Lu, pastor Denis, pastor Maca, parece que a nossa vida nem sempre é 100% sucesso. Pastor Ricardo tem muito problema, muito problema. A gente vive numa ditadura do sucesso imediato. As mídias atuais, as imagens de internet, parece que a gente tem que estar sempre bem. Eu gosto de seguir uma pessoa, eu sigo e vejo os programas de TV que ela faz, é ela e o marido. O marido tem uma agência de viagem, ele viaja, e não vou fazer propaganda, mas ele viaja o mundo inteiro, e ele faz essas imagens dos grupos de viagem, então mostra os lugares, eu gosto bastante de ver esses vídeos, e ele mostra os lugares, mas ela mostra os mesmos lugares, porque eles viajam junto, com um grupo deles na agência, ele leva grupo de viagens. Só que ela mostra o lado B, deu para entender? Então o cara mostra assim, nós estamos aqui nas pirâmides de Gizé, no Egito. Então ele mostra as pirâmides bonitas, parece que é maravilhoso ir lá. Aí no vídeo que ela faz, que é o outro programa, eles têm 2 programas, o dele e o dela ela mostra assim, gente, as pirâmides são maravilhosas. Mas olha aqui, aí muda a câmera assim, olha aqui o tanto de gente, a fila que você tem que pegar para entrar, não sei o quê, já viram isso não? Porque nem sempre a gente vê o lado B das coisas, você está me entendendo? Nem sempre a gente consegue ver o lado B, a gente só vê o lado A. Quando o pastor está falando, a gente vê o lado A. Quando alguém está pregando, a gente vê o lado A. Quando alguém está tendo sucesso, a gente vê o lado A. Quando alguém compra um carro novo, vê o lado A. Tem um membro da igreja aqui que outro dia eu vi o carro e falei, puxa, ele falou, você não viu o tamanho dos meus boletos que eu tenho? Não é assim? É assim. Mas a gente vive o sucesso imediato. E parece que se a gente tem alguma coisa na vida que atrasa, que não está chegando rápido, um projeto, alguma coisa, a gente acha que Deus falhou com a gente. Obrigado, Ju. O projeto para no meio, não deu certo, vai ter que retomar do começo, aí a gente fica frustrado, e como crente a gente começa a questionar a própria fé. Falei, será que faltou fé para eu tocar isso adiante? Será que eu comecei esse projeto e não deu certo? Será que o que faltou na minha vida? E a gente começa a questionar a nossa vida. E para falar disso hoje, quando tudo parece dar errado, é que tem hora que na minha vida parece que as coisas não dão certo. E eu tenho certeza que a sua vida não é diferente da minha. Tem hora que parece que começa a dar tudo errado. Você fala, onde que vai parar isso? Parece que tudo não vai dar certo. E eu peguei hoje 2 personagens da Bíblia, um lá do começo da Bíblia e outro já mais para o final, que também está no começo, mas ele está numa perspectiva, e no final ele está real, para a gente falar um pouco disso, porque quando as coisas na nossa vida começam a sair um pouco do eixo, quando tudo parece que vai dar errado, a gente tem que pensar assim, puxa, não foi isso que eu sonhei, não foi isso que eu planejei, no meu casamento, na minha casa, na criação dos meus filhos, parece que não foi isso, parece que não era bem assim.
aí a gente tem que ver que o script da nossa vida, o roteiro da nossa vida, nem sempre é a gente que é o autor. Tem um autor maior. E parece que a coisa, às vezes, tem que passar por alguns momentos que são momentos diferentes daquele que a gente planejou. É por isso que os pastores que pregam o tempo todo de vitória, de vai dar certo, por isso que às vezes eles têm que sair do Brasil, porque para eles também não dá certo. Ou, quando eles pregam o tempo todo a positividade, o assertivo, o tempo todo, quando eles tropeçam, o tombo deles é um pouco maior. Pastor Lu, quando prega aqui, quando eu prego, os outros pastores pregam, a gente tenta passar para os irmãos uma falabilidade, que nós somos falíveis, que nós temos problemas, que nós não somos seres mitológicos, nós somos iguais a todo mundo. Às vezes a gente falha, às vezes eu estou pregando, a Anne, que está aqui ouvindo, ela fala, puxa, você falou isso, né? Porque escapa às vezes alguma coisa. Às vezes a gente tem momentos de falha, a gente fala coisa que não é que é errado falar, mas é uma coisa que nos mostra uma fragilidade. Entende o que eu estou falando? Às vezes a gente fala alguma coisa que nos escancara e diz assim, puxa, eles são reais, eles são normais. E parece que vai dar errado, parece que a gente está falhando também. Tem dia que a gente sobe aqui e é só a graça e a misericórdia do Senhor para que nós pudéssemos falar para os irmãos. Porque nem sempre é do jeito que a gente quer. Tem dia que eu subo aqui, irmãos, é misericórdia mesmo. Porque minha semana não foi boa. Minha vida naquele momento não está 100% para eu vir aqui incentivar os irmãos e falar, irmãos, vamos fazer isso. E tem hora que eu não estou bem mesmo. E eu preciso fazer isso. Tem hora que eu estou mal e eu tenho que entrar numa sala de aula e eu tenho uns 40 na minha frente que eu preciso esconder deles um momento que eu estou e eu visto a capa do ótimo cara e começo a falar. Mas nem sempre é assim. Aí Deus levanta um e olha para você e fala, cara, você não está bem hoje, né? Não estou bem. Porque eu estou fragilizado. Porque tem hora que tudo parece que dá errado. E a gente vive essa vida e a gente tem boletos, a gente tem inúmeros. E alguns têm alguns boletos vencidos que já era para ter pago e não pagou. A gente tem tragédias que acontecem na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, que a gente não planeja, ninguém planeja uma tragédia. A gente tem lutos na nossa casa, na nossa vida, que você não... A gente tem traições na nossa vida, que você fala, puxa, essa pessoa não devia ter me traído, eu nunca imaginei. Porque se você imaginar, não é nem traição, né? Que você já espera da pessoa que vai pisar na bola. Mas a pessoa que você menos espera, talvez é aquela que te apunhala. Então acontecem coisas na nossa vida que parece que está uma enxurrada de coisas dando errado. E vai dando errado, uma atrás da outra. Na ciências, a gente chama isso de lei de Murphy. Se pode dar errado, vai dar errado. Eu peguei duas pessoas. Primeiro é a vida de José, do Egito. José era um cara comum. Mas era um cara que recebeu do pai, não a primogenitura, mas o privilégio. José é um cara que recebeu do pai uma capa de ordem, de autoridade mesmo, para aquela cultura judaica. José é um cara que recebeu o carinho especial. E o outro personagem que eu peguei era Jesus. Jesus é um homem que recebeu também do seu pai um carinho especial. Ele também tinha algum privilégio. Jesus também era uma pessoa que entra em Jerusalém como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que as pessoas pegam ramos e começam a festejar, celebrando. Mas esses homens, tanto Jesus quanto José, não querendo compará-los, mas já comparando,
São pessoas diferentes, em tempos diferentes, mas que não eram homens que tiveram a sua vida com 1000 maravilhas e tinham tudo para tê-lo. Tinham poder, mas fizeram das suas vidas momentos de recomeçar. Porque em algum momento na vida desses dois personagens bíblicos, parece que tudo ia dar errado. Eu quero falar nesse tempo rápido com os irmãos sobre isso, porque nós temos a ceia do Senhor, e entender que a ceia do Senhor é um momento de recomeço em nossa vida. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, lá no comecinho, no capítulo 50, no verso 20. Eu quero ler um versículo, verso 20, com os irmãos. Gênesis 50, 20, diz assim: palavra de José. Para os seus irmãos, para a sua família. Diz assim, Gênesis 50, 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amém? Esse texto, que é de José, vamos ler outro texto. O outro texto está lá em Lucas 22, 14 a 20. Diz assim, vai abrindo aí, eu vou ler para ganhar tempo. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Ela, por si só, já faz efeito em nossa mente e em nosso coração. E agora que possamos discuti-la um pouquinho mais, com detalhes, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente pensa nessa palavra de José, esse versículo é a história, o ápice da história de José. José olha para as pessoas e fala assim: ó, vocês me pisaram na bola comigo. Pisaram na bola comigo. Legal. Mas Deus transformou o ruim em coisa boa. Quando a gente pensa, historicamente, a palavra planejar no hebraico é hasba. Quando a gente pensa nisso, vem de tecer, de tecelão. Planejar, arquitetar, tecer. Quando você pega, tem um cantor presbiteriano chamado Estênio Márcios, não sei se vocês conhecem, ele tem uma música que chama... Alguém já ouviu falar? A música dele chama Tapeceiro. É maravilhosa. Trata Jesus como um tapeceiro, como um tecelão. Aquele que vai tecer a nossa história. E José, ele tinha tudo para ser um cara vingativo, muito vingativo. E quando a gente pega essa história de Jesus, Jesus estava na Páscoa, naquela Páscoa judaica, naquele momento de ceia, celebrando com os seus, no momento que talvez fosse o mais difícil para ele mesmo, Jesus. Dizendo assim, daqui a pouco eu vou partir desta para melhor. Esse momento aqui é um momento que eu estou ensinando vocês, mas é um momento que vai ser diferente daquela Páscoa que até agora era celebrada a saída do povo do Egito, do próprio José, o Egito de José. Mas sabe o que é mais interessante? José passou a sua trajetória, que não foi muito positiva, teve até a vitória, mas não usou da prerrogativa de fazer a vingança, porque ele podia fazer. E Jesus usa aquele momento de Páscoa, de ceia, para dizer assim, olha, tem um cara aqui que vai pisar na bola comigo, mas tudo bem. Deus tem um propósito maior nesse momento de caos. A ceia é a prova, através de Jesus, que a gente pode tornar o mal em
E eu quero, nesse momento, dizer assim, olha, as circunstâncias que a gente está passando, quando tudo parece dar errado, tem coisa que vai dar certo. E, aliás, a maioria delas pode dar certo. Ou a gente pode usar o que está errado para transformar isso em coisa positiva na nossa vida. Que nessa manhã, final de manhã, você possa sair daqui entendendo algumas básicas do Evangelho, e entender que o Evangelho não é feito só de super-homens ou super-mulheres. O Evangelho é feito de gente simples para gente simples. O Evangelho é simples. Quero, em 4 pontos aqui, basicamente, que eu podia pegar um monte de coisa que passou na minha vida, na vida do Lu, na vida dos outros pastores, na vida de cada um dessa igreja, e listar um monte. Mas eu peguei 4 coisas que podem ensinar a gente através da vida de José e de Jesus. São pessoas diferentes, em tempos diferentes, até cultura um pouco diferente. Mas vamos pensar no que a gente pode ver e quando parece que tudo dá errado. Primeira coisa que eu peguei aqui, nesses 2 textos, é que parece que a decepção às vezes chega na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, e chega em nós. Eu não sei você, irmãos, mas eu já me decepcionei com muitas pessoas. E pessoas que eu imaginava nunca me decepcionaria com elas. Talvez você tenha tido uma decepção grande com alguém. Alguém que você não imaginava que fosse decepcionar na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, pessoas próximas de você, que você fala, caramba, mas isso veio dessa pessoa. José foi vendido por 20 moedas de prata. Caramba, mas quem vendeu José? Seus irmãos. Gente que partilhava a mesa com José. Jesus foi vendido por 30 moedas. Valia mais, hein? E sabe quem vendeu Jesus? O cara que estava com ele na mesa, partilhando a ceia com ele. E dentro da cultura judaica, honrar a mesa, só sentava à mesa quem era muito, muito próximo. Não era qualquer um que sentava na mesa. Eles, dentro daquela cultura, o respeito à mesa, o partilhar o pão, o estar junto, era algo muito sério. Diferente da gente, que a mesa não tem muito significado para a gente. Eu vou fazer uma pergunta aqui, você responde se quiser, claro. Mas pode responder, porque isso é ponto para você. Quem é aqui que só faz refeição sentado à mesa? Olha, bastante gente até, mais do que eu imaginava. Às vezes eu troco a mesa pelo sofá. Não é? Por quê? Porque é mais prático. Porque a gente já trocou as panelas pelo micro-ondas. Não é isso? Não faz mais comida todo dia, faz? Não faz. Mas aí, ao invés de sentar à mesa e partilhar, cada um come no horário. Não é assim? Tem casa que é assim, cada um come no horário. A gente vai trocando a mesa pela perna, a gente fica nessa aí. Olha que interessante isso, muito interessante. Sentar à mesa para aquele povo é algo sagrado. Só partilho a mesa com quem é muito importante para mim. Mas o pior é que quem é muito importante para mim, às vezes não me acha tão importante para ele. Isso que é o pior. E às vezes a gente é traído por uma circunstância que você fala, não é possível, não é possível. Meu irmão me traindo. Às vezes você fala, olha, é só a graça do Senhor. É um choque descobrir quem está te traindo. Acho que é pior, muito pior do que a própria traição. É muito interessante isso. Só que tanto José quanto Jesus vai nos dar a primeira lição bem didática. José, naquela cultura, pela prática cultural do povo, você sabia que José podia se vingar e matar a sua família? Ele podia matar, dentro da lei. Lembra do código de Hammurabi? Olho por olho, dente por dente. Podia matar. Sabe aquele seu cunhado que te traiu? Você
fala, Senhor, só hoje eu vou usar o Hammurabi com ele. Mas era a cultura. E José fez isso? Ele salvou a vida da sua família. Jesus era Deus. Podia ter terminado com Judas antes da traição de Judas. Mas foi capaz de lavar os pés de Judas. Já pensou isso? Vou contar um negócio para os irmãos. Tem uma pessoa no meu trabalho que ele fala assim, a pessoa falava assim, boa parte do que eu sei hoje eu aprendi com o Ricardo. Aí essa pessoa, não é que me traiu, mas eu não esperava uma ação, uma atitude dele que ele fez, que ele tomou a atitude. E eu fiquei um tempão remoendo na minha mente, assim, no meu coração. Esse cara pisou na bola comigo. E assim, mas eu tratava ele bem, né? Mas a amargura estava implantada, fincada no meu coração. Aí um dia, encontrei ele falou assim para mim, e nesse dia eu estava com muita raiva dele. Ele pôs a mão em mim e falou assim, cara, eu preciso que você ore por mim. Eu olhando para ele, mas eu estava conversando com Deus, olhando para ele, falei assim, o que é isso? Tá de brincadeira. Ele falou, cara, eu estou com um problema sério, eu preciso que você ore por mim. A minha vontade, irmãos, era pôr a mão no ombro dele e falar, Senhor, queima. Extermina agora. Por Deus, que eu estava com essa vontade. Mas eu botei a mão no ombro dele e falei, cara, eu vou orar por você. E Deus vai te dar graça. Porque eu não consigo. Mas Deus vai te dar graça. Porque a gente não espera isso das pessoas. Sabe aquela pessoa que você ajuda na sua casa, na sua família? É esse cara que vai te dar a punhalada. Sabe aquele irmão que você está na igreja, que você ora por ele, aquela irmã que você ora por ela? É ela que vai falar mal de você para outro irmão. Você não espera, mas é assim que acontece. Então, quando a gente é traído por essas pessoas, primeira coisa que eu quero que você saia daqui é dizer assim, ó, a gente tem que ter um perdão preventivo. Dá o perdão para a pessoa, esquece o resto, irmãos. A esposa do reverendo Hernandes, a Tinha, ela fala assim, põe na conta do amor. Então você vai aprender isso didaticamente agora. Pisaram na bola com você, o que você vai fazer? Põe na conta do amor. Amém? Põe na conta do amor. Deixa que Deus resolve. Não vai falar, Senhor, queima. Não. Põe na conta do amor. Não espere das pessoas aquilo que ela não pode te dar. Não espere. Te traiu? Não tem problema. Perdão preventivo. Segunda coisa é assim, nós, às vezes, achamos que somos tão importantes para as pessoas, quanto elas acham, né, quanto a gente imagina que elas são para nós. E não é verdade. Nós só somos, isso eu aprendi com a minha vida, nós só somos importantes enquanto nós somos necessários. Tem gente que, se a gente não é necessário para ela, a gente é esquecido. A vida de José é bem interessante, por quê? José foi jogado na prisão. E às vezes nós descemos no poço e na prisão como José. Ou às vezes nós vamos para a cruz como Jesus. Para as pessoas é assim. E quando nós somos importantes para elas, necessária, elas nos tratam bem. Quando nós não somos mais necessários, nós somos escanteados. As pessoas nos escanteiam. E eu quero dizer para você, nessa manhã, que José e Jesus, eles podem nos ensinar coisas muito importantes. Irmãos, quando a gente vai para a prisão, na cultura egípcia, a prisão não era só um lugar de guardar as pessoas que são ruins. A prisão é lugar de esquecimento, essa pessoa era esquecida socialmente. E a prisão hoje não é diferente. Essas pessoas são esquecidas socialmente. A gente esquece, deleta elas da nossa vida. Parece que essas pessoas ficam jogadas lá e ninguém sabe o que está acontecendo. E parece que você ajuda a pessoa, quando essa pessoa está bem, sabe o que ela faz? Te esquece. Ela nem lembra que você existe. Ela nem participa com você algumas coisas da sua vida. Há um esquecimento. Jesus se sentiu esquecido. O que ele disse na cruz? Deus meu, por que me desamparasse?
Imagino que Jesus, naquele momento de sofrimento, humanamente, ele vai dizer: Senhor, o que está acontecendo? Tem hora que dá tudo errado na minha vida, que eu olho para Deus e falo: Senhor, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? O que eu pisei na bola? O que eu estou devendo? Parece que eu estou trabalhando, orando, servindo, parece que essa sala de espera do meu milagre, da minha bênção, da minha volta por cima, não está dando certo, está demorando demais. Prisão, irmãos, para José, era um momento que ele tinha de moldar o seu caráter. Talvez José não tenha sido o bom filho que o pai achou que fosse. Talvez José não tivesse, quando ganhou a capa, tinha sido meio soberbo com os irmãos no coração dele, não sei. Mas a prisão foi um momento de moldar caráter de José. José, para administrar o Egito lá no futuro, teve que administrar o tempo dele na prisão primeiro. Está me entendendo? Talvez a luta que está passando na sua vida, na minha vida, seja o tempo da gente se administrar. A parte que nós estamos no poço, a parte que nós estamos na prisão, para poder depois governar o Egito como José governou. Eu falei isso no primeiro culto. Eu não tenho patrimônio grande não, irmãos. Eu tenho uma casa para viver. Para Deus me conceder uma casa para viver, eu tive que perder uma, sabia? Isso foi a minha vida. Eu tive que aprender. Para eu saber viver com o recurso que Deus me deu nesses tempos, eu já passei fome na vida. E já passei fome mesmo, literalmente. Foi o meu caráter sendo moldado na presença do Senhor. E é assim. Para eu passar protetor todo dia, um médico teve que olhar para mim e falou: cara, se você sair sem protetor, você está lascado. É assim que funciona. Não adianta, tem coisas que são moldadas, e a gente vai moldando o caráter com o passar do tempo. O poço, a prisão, a cruz, ela é necessária para que nós possamos moldar o nosso caráter e entender qual é a necessidade que nós temos na presença do Senhor. Aí sim, a gente vai dar a volta por cima. Terceira coisa: pastora, mas a minha vida é só sofrimento. Eu não vejo nunca essa volta por cima. É uma bordoada atrás da outra. A providência do Senhor na minha vida e na sua vida pode chegar, inclusive, através do sofrimento. Pastor, mas você está pregando aí que sofrer é uma coisa boa? Não é bom, eu não gosto. Eu não tenho tendência nenhuma a ser masoquista, a achar que o sofrimento é uma coisa boa. Não é. Mas eu quero dizer que a gente pode tirar lições dele. O sofrimento de José posicionou José para salvar a fome de uma nação toda. O sofrimento de Jesus na cruz posicionou Jesus para salvar uma humanidade inteira. O sofrimento de Jesus posicionou Jesus para salvar a humanidade inteira. José sofre e salva o povo. Jesus dá vida eterna para quem vier após ele. Para mim e para você, que nem conhecemos ele no tete a tete ainda. O que é a lição para a gente tirar disso agora? O meu sofrimento, que eu já passei, e talvez o que eu estou passando, e o seu também, serve para que você use de bênção na vida de outra pessoa e do teu irmão. Vou repetir. O sofrimento que você está passando serve para que você use de bênção na vida do teu irmão. Sabe o que é isso, irmãos? É você pegar a sua vida financeira, que é boa, mas que já foi ruim, olhar para alguém que está passando necessidade e dizer assim: olha, eu vou te ajudar, vou te instruir, vou caminhar com você, porque às vezes você não sabe, você vai aprender. Talvez a doença que eu tive serve para outros. Cara, não faz isso, que isso foi assim, comigo foi assim, mas com você pode ser diferente. É você prevenir o outro, amém? É isso, é ter o cuidado do outro.
Mas o que acontece muitas vezes é que ao invés da gente criar uma ponte para que o outro passe e passe mais suave do que eu passei, a gente cria abismo. A pessoa chega para mim e fala assim, sabe pastor, eu estou numa crise financeira. Eu olho para a pessoa e falo, cara, você vai falir. Você vai se destruir. Não. Fala com carinho, com fraternidade, com amor, diga assim, meu irmão, eu já passei por isso, eu sei o que é isso. Quebra o cartão de crédito. Quebra, literalmente. Tira do celular o aplicativo. Quebra o cartão da tua esposa. Não quebra a esposa. Quebra o cartão do teu marido. Porque não é só mulher que gasta, não, irmãos. Tem homem que gasta mais do que a mulher, muito. Amém? É que historicamente o homem é mais mão de vaca. Mas é isso. Auxilia. Crie barreiras para que as pessoas passem. Crie pontes. Não crie abismo. Você chega na pessoa, pastor, vai... não, meu irmão, vai, tá mal. A pessoa chega aqui no meu gabinete e fala assim, pastor, olha, meu casamento vai mal. Pastor Lu e eu, primeira coisa, irmãos, vamos orar, vamos ajudar. Mas não chega para a pessoa, não, tem que separar, irmão. É que tem caso que tem mesmo, né? Uma vez uma mulher chegou para a gente e falou que estava apanhando do marido, sabia? Olhou para nós e falou, o que eu posso fazer? O que vocês podem fazer para me ajudar? Eu falei, eu posso pôr você no meu carro e ir na polícia denunciar. Ué, vou falar o quê? Vou orar, vamos orar, vai continuar apanhando. Ou entrar numa academia, né? Para aprender a apanhar, mas... Ué, ganhar vai pelo menos resistir. Mas a gente tem que criar pontes, tem que servir de exemplo, tem que ajudar o outro. Não pode criar abismo. E por último, irmãos, quando tudo parece que vai dar errado, creia no seguinte: o seu amanhã pode ser melhor do que o seu hoje. Final da história de José, ele era super poderoso, segundo homem daquele mundo, o segundo homem daquele mundo, só perdia para o faraó. Ele tinha tudo para destruir os seus irmãos, mas ao invés de destruir, sabe o que ele faz? Abraça. Ao invés de destruí-los, ele abraça. José se revela aos irmãos e os abraça. Jesus era Deus, sofreu, sabe que ele tinha tudo para negar essa humanidade perdida entre eu e você, mas o final da vida de Jesus não é vingança, sofreu por aquela sociedade terrível, mas o final da vida de Jesus é reconciliação. A morte de Jesus na cruz, a honra de Jesus foi totalmente destruída. Mas a ressurreição de Jesus é reconciliação com o Pai, para mim e para você que viemos muito depois dele. Primeira lição que a gente pode tirar aqui para fechar essa história toda. Não precisa escolher a vingança. Não precisa escolher a tristeza. Escolha sempre a reconciliação. Não combata o mal com o mal, irmãos. Não combata o mal com o mal. A dor não vai durar para sempre. Ela vai passar. Não se rebele. Ela vai passar. Segunda coisa, não há na vida de José, sem a traição, sem o sofrimento, sem o poço, sem a prisão, não haveria trono de governança. Para ser governador, ele teve que passar essas fases do jogo, mas ele chegou lá. Eu não sei o quanto está dando errado na sua vida, eu sei o quanto dá na minha. Mas para você chegar a governador do Egito, você tem que comandar a prisão do faraó também. Para ter ressurreição de Jesus e mesa que a gente faz hoje, teve que ter morte de cruz. Não tem jeito, não tem jeito.
para eu olhar para Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui, é porque um dia Jesus foi condenado injustamente, sofreu injustamente, foi morto injustamente. Talvez eu me sinta às vezes Jesus um pouco, eu acho que o que fazem comigo é injusto. Mas eu quero te dizer que Deus está tecendo a minha e a sua história com as suas próprias mãos. Deus está tecendo a nossa história. Se está dando errado, olhe para a cruz. Se está ruim a coisa, olhe para a cruz. Se está passando dificuldades, olhe para a cruz. Às vezes para encerrar, eu ando lá em São Paulo e eu saio para trabalhar de manhã, a minha calçada é tomada por pessoas fumando crack. Eu tenho medo de andar. Às vezes eu volto, hoje é um dia que eu volto para minha casa em São Paulo, eu vou chegando lá, andando naquelas ruas, o vidro fechado, eu olho nos faróis assim, com medo de ser abordado, e meu vidro quebrado, e eu fico pensando assim: puxa, que tristeza, que vida que eu estou levando aqui. Aí eu olho para a cruz e penso que se está ruim para mim andando nessa condição, está bem pior para eles que estão nessa condição. Eu penso assim: Senhor, eu ainda tenho a Tua graça diante de mim, mas abençoa essas vidas. Se está ruim para mim, em ter que desviar das pessoas fumando um crack na calçada, está muito pior para ele que está fumando crack na calçada e está nas mãos do diabo. Quando a coisa está difícil na minha vida, sabe o que eu faço? Eu olho para a cruz. Eu me inspiro na vida de José, que era um sonhador, mas eu olho para a cruz e vejo a vida de Jesus, que o final dele foi melhor que o começo. A redenção dele, a ressurreição foi bem melhor do que a morte de cruz. E se hoje eu tenho o privilégio de ter a ceia do Senhor aqui, é porque a história no dia seguinte é melhor do que o dia de hoje. A sua história pode ser melhor do que você está vivendo hoje, meu irmão, minha irmã. Creia, quando tudo parece dar errado, é porque ainda não chegou no final. O final é que Jesus está conosco, que nós estamos com Ele, e Ele já te deu a vida eterna, o maior dos presentes, você já recebeu. Agora o que vier, como diz o apóstolo, é lucro. Vamos ficar em pé? Vamos lá.